Olá, minha gente. Boa tarde, meus queridos e queridas alunos. Como vocês estão? Pois é, vamos para mais uma aula de filosofia hoje. Estou um pouquinho nervosa aí diante das câmeras, mas vou me acostumando, né? Essa é a nova fase. Então, gente, hoje, que é o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho, nós temos um tema interessante para a aula de filosofia. Nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo se pergunta. Quem tem namorado, quem não tem namorado, né? Quem tá sozinho ou quem tá acompanhado sempre vai se perguntar. É sobre a felicidade que nós vamos falar hoje, né? É a felicidade que é um bem que todos desejam, né? Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre outros valores, sobre a ética, a diferença entre ética, moral e a formação da nossa identidade a partir dos nossos conceitos, nosso entendimento sobre ética e moral. E hoje nós vamos falar sobre felicidade. Para começar, eu trouxe uma historinha bem curtinha aqui para vocês, para a gente começar a pensar um pouco. Ela fala sobre o médico e o índio. Conta-se a seguinte experiência vivida anos atrás por um grande médico paulista, filho de imigrantes italianos, enquanto trabalhava entre os índios Chavantes no Mato Grosso. Em uma tarde tórrida dessa região central do Brasil, o médico saiu para caminhar com um dos indígenas, Rupaue, e decidiram refrescar-se no Rio das Garças. Depois de nadarem por quase uma hora, sentaram-se para descansar e apreciar a paisagem à sua volta. A agradável sensação da brisa pareceu despertar no médico pensamentos sutis, resultando neste curto diálogo. Você é feliz, Rupal? Sim, respondeu prontamente o índio. E você sabe o que é felicidade? O médico perguntou. Ele respondeu: não. Então, partindo dessa pequena história, né? A gente chama até de uma historieta. A gente sempre. É uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Será que eu sou feliz? O que é felicidade, afinal de contas? Felicidade para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra. Então, em filosofia, as perguntas não são tão simples, as questões não são tão simplistas. A gente precisa de um método, precisa organizar o pensamento para chegar numa questão mais elaborada, mesmo que a gente saiba que em filosofia também não existe uma resposta definitiva, né? Não existe uma resposta concreta que é isso e acabou-se. Mesmo que você responda o que é felicidade para você, outra pessoa pode discordar e podem ter respostas brilhantes, mas que não atendem a todos os seres humanos, não atendem ao que todos pensam sobre felicidade, não é um conceito universal. Mas existe uma maneira de pensar que leva a gente a entender melhor o que é determinada questão, determinado problema que surge na nossa vida, a gente pode aprofundar melhor o pensamento. Como é que a gente faz? A gente chama isso de pensamento filosófico ou a gente chama isso de análise filosófica, né? Uma experiência filosófica. Para a gente ter uma experiência filosófica, a gente precisa seguir por três caminhos básicos. O primeiro caminho é quando há um estranhamento, um deslocamento, né? Você estranha uma situação, você não vê mais aquela situação com naturalidade, no piloto automático, como a gente chama. Você vê aquela situação de um modo que lhe causa um deslocamento, é como se você olhasse de fora a situação, como se você já não aceitasse aquilo como natural, como uma realidade comum, né, que não precisa de questionamento. Aí vem a segunda etapa, que é justamente o questionamento,
né? Depois de estranhar a situação, de se deslocar, vem o estranhamento. O estranhamento é a indagação, é quando você começa a fazer perguntas sobre o que aquela situação te traz, o que te incomoda naquela situação, o que poderia ser diferente, o que os outros pensam sobre aquilo. Quer dizer, começa a chover questões na sua cabeça e você precisa achar não uma resposta, porque pode ser que você encontre uma ou várias respostas. Essa é a terceira etapa do pensamento filosófico, que é encontrar uma resposta ou algumas respostas plausíveis, respostas lógicas que façam sentido, o que a gente vai chamar de um discurso, né? O que se chama na filosofia essa resposta se chama de discurso, que é a elaboração do pensamento de uma forma lógica, né, compreensível e que tenha uma certa universalidade, quer dizer, que aquela resposta não sirva somente para você, mas que sirva para todo o contexto humano. Veja como é difícil chegar a uma resposta em que se trate do pensamento dos humanos. Então, não existe essa resposta que você chegue a uma resposta final, concreta, absoluta, inquestionável. Você vai chegar a possíveis respostas, assim como os filósofos da antiguidade fizeram, e os filósofos modernos também fazem, buscar uma resposta para questões que, que surgem no dia a dia, nas nossas vidas. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, se vê numa encruzilhada. Às vezes, a gente se vê precisando tomar uma decisão sobre determinado problema ou situação que acontece na nossa vida e a gente para e sai daquela situação e se olha de fora. Então, mesmo que de forma rudimentar, a gente já está praticando um pouquinho aí desse pensamento filosófico. A gente está estranhando a situação, né? O estranhamento, a gente está se deslocando daquela situação e a gente está provocando questionamentos, indagações para tentar achar uma resposta ou uma solução. Depois vocês vão fazer um exercíciozinho nesse sentido, né? Sobre a vida de vocês. Então, nesse percurso do pensamento filosófico, né? Da experiência filosófica, a gente passa por algumas etapas, e uma dessas etapas nessa análise é pegar as partes do que está acontecendo para poder a gente analisar parte por parte o que está acontecendo. Depois a gente volta e reúne todas essas partes e faz uma síntese, ou seja, a gente reorganiza o pensamento para poder ter uma visão global, né? Se você analisa só as partes, você não tem uma visão global, mas você precisa analisar, separar as partes, para depois você juntar o que você pensou sobre as partes, e aí sim você ter um pensamento, né? Uma síntese do pensamento. E nessa história aí que eu contei para vocês, que eu não sei quem é o autor, do índio e do médico, a gente pode perceber, primeiro analisar as partes. Quem são os personagens dessa história, né? Um médico e um índio, pessoas com realidades diferentes, com experiências de mundo diferentes e maneiras de enxergar, condições para enxergar o mundo de forma diferente. Aí você também pode perguntar qual deles é que passava por uma situação diferente no seu cotidiano, né? Era o índio ou era o médico? A gente começa a supor que provavelmente é o médico, porque não é comum um médico estar numa tribo indígena, o índio estava ali na sua tribo, Chavante, né? O médico estava ali vivendo junto com a natureza, tomar banho num lugar, num rio limpo, né, de águas puras e tal, e toda aquela situação, né? O que essa experiência pode ter causado? É outra pergunta que a gente pode fazer. O que essa experiência pode ter causado para nesses personagens? Para um índio, podia ser até uma situação corriqueira, ir ali tomar um banho no rio, relaxar e tal.
Para o médico, não era tão comum assim. E essa experiência pode ter provocado nele, assim, fora do seu cotidiano, fora da sua realidade comum, ele pode ter se perguntado: poxa, será que todo mundo que vive aqui é feliz? Ou será que eu sou feliz? Né? Será que todo mundo é feliz? Ou será que eu sou infeliz vivendo? Se eu vivesse aqui direto, será que eu seria feliz como eles? Ou será que eles são mais felizes porque eles vivem ao natural, né, com toda essa riqueza da natureza em volta? Será que se eu me mudasse para cá, eu seria mais feliz? Eu acho que a gente, quando está numa realidade diferente da nossa, a gente sempre faz essas perguntinhas assim, né? Como seria a nossa vida se não fosse do jeito que costuma ser. Então, diante disso, surge um problema filosófico, né? Nessa inspira um pensamento aí no médico, e ele faz a pergunta simples, porém muito profunda, a esse indígena: Você é feliz, Rupal? E aí RuPaul nem pensa, né? Já nem reflete mais profundamente, né? Ele só responde que sim. Mas quando ele é indagado se ele sabe o que é felicidade, e aí ele diz que não. Ele também não fica devaneando aí para entender o que é felicidade. Ele simplesmente, não sei o que é felicidade, mas eu sei que eu sou feliz. E às vezes a gente faz isso, a gente experimenta algumas situações, por exemplo, a gente se apaixona por alguém, a gente acha que está sendo naquele momento ali, a gente está sendo feliz e tal, né? E a gente não pergunta o que é felicidade como um conceito universal, a gente só pergunta mesmo, a gente só sabe mesmo que a gente está sentindo, né? A gente às vezes ama, mas a gente não sabe exatamente o que é o amor. Se a gente for parar para fazer um monte de perguntas sobre o que é o amor, a profundidade dessas perguntas. Então, a filosofia, ela se encarrega disso, de questionar aquelas aqueles conceitos, aqueles valores, essas coisas que a gente experimenta, mas a gente não sei, só sei que é assim, né? Então, esse não sei, só sei que é assim, não é um pensamento filosófico. Esse é um pensamento do senso comum. E aqui nós estamos na aula de filosofia, né? Então, para a gente poder aprimorar mais isso, eu preparei uma atividadezinha para vocês, onde vocês também vão se organizar o pensamento e tentar elaborar melhor esse pensamento a partir de uma situação que você teve que parar para pensar, certo? Então, hoje eu só queria mesmo discutir com vocês isso daí, né? Trazer para vocês esse pensamento, né? Que o pensamento filosófico precisa ser mais bem pensado, bem elaborado, e que existe já uma sistematização, uma organização dos estudiosos, né? Que trabalham a filosofia enquanto ciência, né? A ciência, ela vai ser sempre questionada, vai ser sempre colocada à prova. Você pode chegar a uma resposta mais que brilhante sobre o amor, sobre a felicidade, sobre qualquer um desses temas que mexem com o pensamento humano, que são valores humanos. Você pode chegar a respostas, um filósofo pode chegar a uma resposta super brilhante sobre isso, porém, a filosofia é uma contínua conversação. Enquanto ciência, ela é uma contínua conversação, ou seja, não termina aqui, né? Sempre haverão os questionamentos. Então é isso, gente. A aula de hoje é mais curta, simples, mas profunda. E quero que hoje, nesse Dia dos Namorados, vocês tenham um dia alegre, um dia feliz. Quem está acompanhado, joia, mesmo que os contatos sejam aí pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, ou pelo telefone, a gente não pode se encontrar, mas também para quem não está acompanhado, né, está pensando em encontrar aí ou está de olho numa paquera, bom, a questão hoje é:
Você é feliz? O que é felicidade? Como pensar sobre esses valores filosoficamente, não pelo senso comum? Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento, né? E reflitam um pouco. Reflitam sobre a vida, mas também sobre esses conceitos aí, essa organização do pensamento na filosofia. Um abraço e até a próxima aula. Cheiro!